Olá, shalom, shalom a todos os nossos talmidins da Menorá. Vou responder aqui a pergunta feita já há alguns dias pela nossa talmidim, lá do Vêneto, Itália, Z. Ela perguntou sobre o personagem Dan e as questões proféticas que envolvem este personagem e essa tribo, né? Porque Dan é um dos filhos de Jacó, Jacó com Bilá, Bilá era uma escrava. Isso não anula fazer dele uma das 12 tribos, porque o seu pai é Jacó, o patriarca, um tzadik, que também já é, né, o Israel de Deus, então não anula. E Dan é um personagem muito intrigante realmente nas profecias e nas parashats. Quem é Dan? Bom, o que desenrola, na verdade, né, sobre o personagem Dan? Jacó, antes de morrer, antes de partir, ele dá uma bênção para os seus filhos, para as 12 tribos. Para cada uma, ele profere uma bênção, que é uma brachá ou brachot, uma bênção, uma brachá, as bênçãos sobre todos. Então, isso está em Gênesis capítulo 49, dos versos 16 ao 26, por ali. Mas no último verso ali, vocês vão ver que Jacó, quando vai dar a bênção a Dan, ele diz que Dan seria uma serpente junto ao caminho e uma víbora junto à vereda. Então o próprio Jacó, quando vai abençoar as tribos, ele diz: Dan será uma serpente, uma víbora. Quer dizer, é uma coisa pesarosa. Já a bênção de Jacó, lá atrás. Nós vemos também no decorrer ali do deserto, quando eles estão já morando no deserto, né? Houve uma situação no livro de Bar Mitzvah, que é o livro de Números, no capítulo 24, por ali, capítulo 24, dos versos 10 a seguir, há uma situação entre as tribos, em que surge ali um grupo que são amaldiçoados por Deus. E esse grupo ele vinha da tribo de Dan. Então a tribo de Dan, em Números capítulo 24, ela é amaldiçoada pelo próprio Deus. E qual foi o motivo da maldição sobrevinda a eles, né, a tribo? A maldição foi porque eles tinham a prática da blasfêmia. Eles blasfemavam contra Yud-He Vav-He, o grande e eterno Aion, que é o nosso Adonai. Então, dentro desse comportamento, eles receberam uma maldição sobre eles. E qual que influenciou eles a se tornarem blasfemadores? Foi porque dos 12 filhos de Jacó, que compõem as tribos, o único que se casou com egípcia, com mulher do Egito, que a ordem era para não se envolver com elas, com aquele povo, mas Dan foi a única tribo que se casou com uma egípcia. Foi o único filho de Jacó. Então, esses filhos vieram com os costumes, porque apesar das tribos estarem lá no Egito como escravos, né, nos últimos 100 anos, por ser casado com uma egípcia, os filhos de Dan tiveram acesso à parte da cultura egípcia. Então, quando eles vieram para a terra prometida, caminhada do deserto, eles praticavam atos egípcios. Então, eles, dentro desses atos, havia uma questão da blasfêmia, que acredita-se que essa blasfêmia ela estava envolta em idolatrias. Então, Dan passa também a ser uma tribo maldita. Depois nós vemos uma outra profecia que está em Deuteronômios. Deuteronômio está escrito em Deuteronômios capítulo 33, a partir dos versos 20 ali. Assim, né, a gente vê como Jacó deu a bênção para as tribos antes de morrer. Josué também profere uma bênção para as tribos. E quando ele vai proferir a bênção no capítulo 33 de Deuteronômios, Devarim, verso 22, quando ele vai falar para Dan, proferir a bênção de Dan, ele diz que Dan será um leãozinho que saltará de Bazã. O que é Bazã? Bazã fala da fortaleza de Jerusalém, da fortaleza da cidade do Eterno. Que Dan, ele seria saltado, ele estaria fora, ele não seria nem contado dentro da nação de Israel. Portanto, nós vemos aí também uma questão que vai se agravando
né, no personagem Dan com a sua tribo. Então, primeiro, Dan será uma serpente, falado por Jacó lá no capítulo 49 de Bereshit. Depois, nós vemos que eles são contados como malditos, Levíticos 24. Depois, nós vemos Yehoshua, que é Josué, proferindo uma bênção dizendo que Dan não seria contado, que Dan saltaria, seria um leãozinho que saltaria, né, de Bazã, saltaria dos muros de Israel e Jerusalém. Depois nós temos uma outra profecia que está no livro de Amós, capítulo 8, a partir do verso 11 até o verso 15 ali, um pouco mais. Ali o profeta Amós, todos que estudam escatologia sabem que Amós capítulo 8, ou que o livro de Amós, no geral, é um livro escatológico, poucos sabem disso. Ele é tão escatológico quanto o livro de Daniel, de Zacarias e quanto o Apocalipse. Mas o capítulo 8 ele é muito enfático nessa questão desses dias, dos dias finais, né? Seriam os dias que estamos vivendo. Ali há uma profecia de Amós que diz assim: como pode subsistir o teu Deus, ó Dan? Vocês vão ver que o texto ali, o teu Deus, ó Dan, algumas versões diz como pode viver o teu Deus, ó Dan, está com D minúsculo, quer dizer, um Deus inexistente, impotencial, um Deus inconsequente, irreal, que é um Deus que não existe, porque tudo fora de Deus é idolatria, não existe. Tá? Inclusive quando você canta na sua igreja os seus louvores aí, quando diz, ele é o Deus dos deuses, meu irmão, isso é mentira, isso foi um acréscimo, um enxerto maldito, que a tradução cristã fez a partir do concílio de Nicéia, depois foi confirmado esse mesmo contexto em Constantinopla, foi posto isso. Por quê? Veja bem, não tem nexo se existe só um Deus, Adonai Echad, o Eterno é um, não tem nexo a Bíblia dizer que ele é Deus dos deuses. Logo que, se ele diz que ele é Deus dos deuses, os outros também são deuses, quando na verdade não são, né? Não é nada, eles não existem. Então, esse texto não é verdadeiro, então esse canto também não é próprio, tá? Ele é Deus dos deuses, o Deus que é Deus dos deuses é Zeus, é um outro Deus, aquele outro que vem lá de trás, lembra da Joevita, que eu fiz o vídeo já? Inclusive em relação a esse vídeo, alguém me mandou uma mensagem dizendo, mandei para um fulano que é pastor famoso e teólogo e tal, e disse que você está errado, que no Novo Testamento é o Espírito Santo que fala e acabou. Pois bem, é o Espírito Santo que fala e acabou. Lá no capítulo 7 de Matitiarro, que é o livro de Mateus, está escrito, e muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome falei em línguas, em teu nome eu expulsei demônios. E ali ele diz, e eu vos direi, Yeshua está dizendo, eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Se Yeshua em Mateus 7 está dizendo para quem curou, falou em línguas e profetizou, que nunca os conheceu, e eles falaram em línguas, profetizaram e curaram, eles falaram em línguas, profetizaram e curaram em nome de quem? Se Yeshua não os conhecia, foi daquele outro Deus. Só um entes. Vamos voltar lá para Dan. Dan, então, ele aí é contado. Como pode ver o seu Deus, ó Dan? Amós profetiza. Nós vemos aqui, na contagem, na questão do anticristo, o anticristo, ele é judeu. Ele tem que ser judeu, porque ele vai ser recebido, inclusive ele vai ser anunciado pelos ortodoxos em Jerusalém, muito breve. Já está anunciado, todo mundo já sabe. Dentro e fora do judaísmo se sabe. Mas quem é esse indivíduo? Que tribo ele será? Ele é da tribo tem que ser da tribo de Judá. Olha aqui, Dan será um leãozinho. Qual que é o símbolo da tribo de Judá? Leãozinho. Mas qual que é o símbolo mesmo da tribo de Dan? Não é o leãozinho, é a fortaleza. Na verdade, é o símbolo de juízo, da balança. O símbolo da balança é o símbolo de Dan. É o símbolo do juízo. Agora, quando que Dan saiu fora da história? Porque Dan, lá em Números nós vamos ver no capítulo de número 24, que Dan ele ficou muito perturbado a partir do capítulo 24 ali, porque quando Josué foi dividir as terras, quem ficou com a menor parte,
Lá no extremo de Israel, lá bem no cantão, foi Dan, ficou com uma parte muito pequena. E aí o que ele fez? Ele começou a guerrear, não para a parte de Israel, mas para a parte da além. Ele fez algumas guerras para poder expandir sua terra. E quando os otomanos, que era a Turquia, quando os otomanos dominaram a região da Judéia e Palestina, eles, naquela região toda, ficaram por 600 anos. A Turquia comandou Israel por 600 anos, que foi o reino otomano. Quem tomou a Judéia e Palestina do reino otomano foram os ingleses. Inclusive, quando Israel se tornou nação em 1948, quem administrava politicamente aquela região era a Inglaterra. Quando isto aconteceu, quando Israel foi determinado nação em 14 de maio de 1948 na ONU pelo secretário Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, aquela região fora, que hoje é Jordânia e Cisjordânia, ficou fora da contagem de Israel, que pertencia a Israel. E quem ficou lá? Uma tribo que era árabe-judaico, que é justamente a terra que pertencia a Dan. Ela ficou, quando Israel se tornou nação, a Jordânia ficou fora. Quer dizer, se tornou Jordânia, ficou fora da contagem da linha geográfica de Israel, cumprindo-se a profecia, então, de que Dan ficaria fora, no senso de que ele seria um leãozinho que sairia das herdades de Bazã. Tá lá. Eles são árabes, seguem Alá, são islâmicos, são os maiores inimigos próximos de Israel, são os que ficam mandando bombas para cá, os palestinos ali. Aquele povo ali também é Israel, mas pela tribo de Dan. É verdade que eles têm direito àquela terra, é muito verdade, porque eles são Dan e aquela terra é deles. Agora, o que implica isso? Implica que o anticristo ele tem que ter essa origem também, árabe-judaico. Judaico pela tribo de Dan e árabe, ele será dentro de Israel pela tribo de Judá, mas árabe pela tribo de Dan. E por que será um leãozinho? Leãozinho porque ele fazia parte do contexto do leão da tribo de Judá, como irmão, como tribo. Então ele ficou fora. Tá? Aí quando nós vamos ver no capítulo 7 do Apocalipse, que fala de 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, que sairão pelo mundo para pregar aquele evangelho do reino de Mateus 24:14, lembra que eu já fiz esse vídeo? Pois bem, vocês vão ver lá que quando eles vão contar as 12 tribos, nomear as 12 tribos, não tem a tribo de Dan. Ela está fora. Ela não é contada. Então Dan é uma tribo muito importante, é um personagem muito importante para o contexto escatológico dos últimos dias que estamos vivendo. Ok? Dan será a fortaleza do anticristo. No aspecto geográfico e também geográfico para se unir aos árabes e profético para se cumprir, porque tudo que está falado nas profecias, nos Navim, devem se cumprir. Shalom, shalom.